No princípio havia a perfeição, um jardim onde a humanidade caminhava com Deus em inocência e luz. Mas este mundo perfeito foi invadido por uma voz sutil, disfarçada na forma de uma serpente. Começou com uma simples pergunta, uma semente de dúvida que viria a desfazer a criação. Esta não foi uma mera conversa, foi o uso de uma arma espiritual. Uma mentira tão perfeitamente elaborada que mudaria o curso da história para sempre. Qual era a verdadeira identidade desta serpente? E quais foram os mecanismos precisos do engano que causou a queda de toda a humanidade? Imagine um mundo intocado pelo pecado, um mundo sem medo, vergonha ou morte. Este era o Jardim do Éden, um santuário de comunhão perfeita entre o Criador e sua criação. Adão e Eva, formados à imagem e semelhança de Deus, receberam a mordomia sobre este paraíso. A existência deles era de uma inocência abençoada, definida por um relacionamento aberto e de confiança com seu Pai Celestial. Seu único limite era uma única e clara ordem. Eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Era um teste de lealdade, um chamado para confiar na bondade e sabedoria de seu Criador. Mas nesta harmonia, um intruso se esgueirou. Uma inteligência malévola, disfarçada na forma de uma serpente, chegou para desafiar a autoridade de Deus e para travar a primeira e mais consequente batalha na guerra espiritual na Terra. A narrativa em Gênesis, capítulo 3, é uma das mais fundamentais em toda a Escritura. É a história de como o mal entrou na experiência humana, como a inocência foi perdida e como o mundo foi fraturado. É uma história que muitos de nós conhecemos desde a infância. No entanto, sua profundidade espiritual e psicológica é frequentemente negligenciada. A tentação no jardim não foi um conto de fadas simplista. Foi uma estratégia de engano magistralmente executada. Um modelo para toda a tentação que se seguiu. Hoje, colocaremos este evento sob um microscópio divino. Identificaremos a verdadeira identidade da serpente. Desconstruiremos sua conversa diabólica com Eva. Analisaremos a anatomia do primeiro pecado e testemunharemos as trágicas consequências que se seguiram. E o primeiro e surpreendente vislumbre de esperança que perfurou a escuridão da queda. A Escritura apresenta o antagonista com uma simplicidade arrepiante. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Em um nível literal, esta era uma criatura real, mas não era um animal comum. O fato de que ela podia falar, raciocinar e se envolver em debate teológico nos diz imediatamente que uma inteligência superior estava em ação, usando esta criatura como um recipiente. A forma original da serpente pode até ter sido bela e majestosa, um ser ereto de luz, tornando sua aproximação menos alarmante e mais sedutora. Para desmascarar a verdadeira identidade da voz por trás da serpente, devemos olhar para o final da Bíblia. No livro do Apocalipse, ao apóstolo João é dada uma visão clara do inimigo final. No capítulo 12, ele escreve sobre o grande dragão sendo lançado do céu, e ele o identifica explicitamente como aquela antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás. A ligação é inegável. A serpente de Gênesis é o querubim caído, Lúcifer, o dragão que guerreou no céu e foi lançado à terra. Tendo sua rebelião no céu fracassado, seu objetivo imediato tornou-se a corrupção da nova e amada criação de Deus, a humanidade. Seus motivos eram uma mistura tóxica de inveja,
pelo relacionamento da humanidade com Deus, ódio por seu Criador e um desejo desesperado de provar que a criação de Deus era falha e que ele poderia usurpar a autoridade de Deus na terra. Ele veio ao Éden não como um animal qualquer, mas como um rei derrotado e vingativo, pronto para empregar sua arma mais potente, a mentira. Se esta exploração da origem da guerra espiritual ressoa com você, nós o convidamos a se inscrever em nosso canal para mais estudos aprofundados das Escrituras. A estratégia da serpente, detalhada em Gênesis 3, versículos de 1 a 5, é uma aula magna em guerra psicológica e espiritual. Ela se desenrola em 3 estágios distintos e crescentes. Primeiro, ele questiona a palavra de Deus. Ele não começa com um ataque direto, mas com uma pergunta sutil e insidiosa. Foi assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Esta foi uma deturpação deliberada da ordem de Deus. Deus lhes havia dado abundância, proibindo apenas uma árvore. A pergunta da serpente foi projetada para fazer 2 coisas. Primeiro, fazer Eva focar na única restrição em vez das inúmeras bênçãos. E segundo, plantar uma semente de dúvida sobre a clareza e a bondade da ordem de Deus. A insinuação é que Deus é irracional, restritivo e talvez não totalmente confiável. Segundo, ele nega a palavra de Deus. Eva corrige a serpente, mas ela também altera ligeiramente a ordem de Deus, adicionando a frase: "Nem tocareis nele". Esta pequena adição mostra que a semente da dúvida já está funcionando. Ela está começando a ver a ordem de Deus como mais dura do que era. Vendo sua brecha, a serpente passa da insinuação para a contradição direta. Deus havia dito: "Certamente morrereis". A serpente declara: "Certamente não morrereis". Este é um ataque frontal à veracidade e autoridade de Deus. É uma declaração de que não há consequências para a desobediência, que os avisos de Deus são ameaças vazias. Terceiro, e de forma mais devastadora, ele impugna o caráter de Deus. Depois de negar a consequência, ele fornece um novo e malicioso motivo para a ordem de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Este é o golpe de mestre do engano. A serpente reenquadra o limite protetor de Deus como um ato de opressão ciumenta. Ele pinta um quadro de um Deus que é inseguro, um Deus que está retendo a humanidade, guardando zelosamente um nível mais elevado de existência deles. Ele tenta Eva com o mesmo orgulho que causou sua própria queda. O desejo de ser autônoma, de ser a árbitra da própria verdade, de ser como Deus. Ele apresenta a desobediência não como um caminho para a morte, mas como um caminho para a iluminação e a divindade. Como esta desconstrução da primeira mentira impacta sua compreensão da tentação hoje? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. O veneno da serpente age instantaneamente. Gênesis 3, versículo 6, descreve a mudança completa na percepção de Eva. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela agora vê o fruto proibido através de 3 lentes de desejo, que o apóstolo João mais tarde categorizaria em sua primeira epístola como a concupiscência da carne, boa para se comer, a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, e a soberba da vida, desejável para dar entendimento. Ela se afastou da palavra de Deus como sua fonte de verdade e fez de seus próprios sentidos e ambição a autoridade final.
Ela então deu o fruto ao seu marido Adão, que estava com ela. E ele comeu. Este detalhe é crucial. Adão não foi enganado da mesma forma que Eva. Ele estava presente durante a troca, mas permaneceu em silêncio. Como o cabeça federal da humanidade, ele tinha a autoridade e a responsabilidade de repreender a serpente e proteger sua esposa. Em vez disso, ele escolheu se juntar a ela em rebelião. O dele foi um pecado de desobediência, de olhos abertos e voluntária. Nesse único ato, Adão abdicou de seu papel como mordomo e mergulhou toda a humanidade, a quem ele representava, no pecado e na morte. As consequências foram imediatas e catastróficas. Seus olhos foram de fato abertos, mas não para a divindade. Foram abertos para sua própria nudez, sua própria vulnerabilidade e vergonha. A inocência que uma vez os vestia desapareceu, substituída por culpa e medo. Pela primeira vez, quando ouviram o som de Deus andando no jardim, eles não correram para ele com alegria, mas se esconderam dele em terror. A comunhão perfeita foi estilhaçada. A morte espiritual da qual Deus havia avisado era agora uma realidade. Se você acredita que este relato bíblico vital precisa ser entendido com clareza em nosso tempo, por favor, clique no botão curtir para ajudar a alcançar mais pessoas. Deus vem ao jardim não com ira, mas com uma pergunta de ternura comovente. Onde estás? Ele, é claro, sabia onde eles estavam. A pergunta não era para sua informação, mas para o reconhecimento deles. Era um convite para confessar, para sair da escuridão de seu esconderijo e voltar para a luz de sua presença. Em vez de confissão, no entanto, eles se envolvem em um ciclo fútil de transferência de culpa. Adão culpa Eva e, por extensão, o próprio Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém está disposto a assumir a responsabilidade. Deus, então, emite uma série de maldições, que nem são apenas punições, mas descrições da nova realidade quebrada de um mundo sob o pecado. Mas é em sua maldição sobre a serpente que toda a trajetória da história humana é mudada. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus diz à serpente: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Este único versículo, falado logo após o maior fracasso da humanidade, é conhecido como o proto-evangelho, a primeira proclamação do evangelho. É uma profecia profunda da guerra espiritual que virá e de sua resolução final. A semente da mulher aponta para um futuro nascimento milagroso, um descendente que não teria um pai humano, uma profecia cumprida no nascimento virginal de Jesus Cristo. Deus promete que haverá conflito perpétuo entre os seguidores de Satanás e os seguidores do Messias. A profecia culmina em um encontro final e decisivo. A serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Uma ferida dolorosa, mas não letal, prenunciando o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. Mas nesse mesmo ato, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Um golpe mortal e decisivo, prenunciando a vitória final de Cristo sobre o pecado, a morte e o próprio Satanás através de sua ressurreição. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o plano de redenção de Deus começou no exato momento em que o pecado entrou no mundo. A história da serpente no jardim é a história de como nosso mundo se quebrou. É um relato trágico da inocência perdida e da comunhão estilhaçada. Mas é muito mais do que isso. Ela revela a estratégia atemporal de nosso adversário espiritual.
Uma estratégia que permanece inalterada até hoje. Ele ainda nos tenta a questionar a palavra de Deus, a negar suas consequências e a acreditar na mentira de que Deus está nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial. Ele ainda oferece a promessa vazia da autodivindade. O gancho com que começamos pedia para identificar a serpente e desconstruir sua mentira. Vimos que a serpente não era ninguém menos que Satanás, o arcanjo caído, trazendo sua rebelião celestial para o paraíso terrestre de Deus. E vimos que sua mentira foi um veneno de 3 estágios, projetado para desmontar a confiança, negar a verdade e difamar o caráter de Deus. Mas a verdade suprema de Gênesis 3 não se encontra na vitória da serpente, mas na promessa de Deus. No momento mais sombrio da história humana, Deus não abandonou sua criação. Em vez disso, ele revelou seu plano eterno de redenção, prometendo um Salvador, um esmagador de serpentes, que um dia viria para desfazer a maldição do Éden. A mentira pode ter condenado o mundo, mas a promessa de Deus entregou uma esperança que no final o salvaria. Se você acredita no poder do Salvador que veio para esmagar a cabeça da serpente, declare sua fé escrevendo Amém nos comentários.